Boa tarde. Na aula de história de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a sociedade quando ela se mobilizou pela abolição. Abolição de quê? Da escravidão, né? Então, a primeira coisa que ele te pergunta é o seguinte: na sua opinião, como a sociedade brasileira se mobilizou durante o século XIX para acabar com a escravidão? O que eles fizeram, né? Então, o próprio livro mostra o seguinte, que entre 1840 e 1889, o Brasil viveu sob o governo de Dom Pedro II, né? Esse período é conhecido como Segundo Reinado. Dom Pedro II se tornou imperador com apenas 14 anos, em uma época em que o país passava por várias rebeliões e se acreditava que a existência de um imperador poderia garantir a paz e a estabilidade. A proibição do tráfico de africanos foi o primeiro passo para a abolição da escravidão. Pessoalmente, o imperador Dom Pedro II era favorável à abolição, mas os grandes donos de terra consideravam a compra e venda de escravizados um investimento. Então, logo, né, começaram a discutir sobre essa questão do fim da escravidão, sem que o governo se compensasse pelo capital que seria perdido, né? Enquanto o governo e os grandes donos de escravos, né, discutiam, sem chegar a nenhum acordo, a sociedade e os próprios escravizados começaram a agir. Os escravizados resistiam à escravidão como podiam, né? Principalmente quando eles fugiam, né, para os quilombos, eles faziam rebeliões, né? Em 1900, a partir de 1860, setores cada vez mais amplos da população livre das cidades se mobilizaram em defesa da abolição. Surgiram clubes, associações e jornais que difundiam as ideias abolicionistas. Agora, aqui fala que os clubes abolicionistas, por exemplo, ajudavam a esconder escravizados em fuga, reuniam dinheiro para pagar as alforrias. O que era alforrias? Era liberdade. Então, por exemplo, um senhor ele recebia um dinheiro para poder deixar o escravo livre, né? Mediante esse pagamento. Defendia os fugitivos na justiça. Então, muitos desses fugitivos eram encaminhados aos quilombos, onde podiam se refugiar, viver e trabalhar livremente. Agora, na segunda parte, tem as leis abolicionistas, né? Então, por exemplo, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, que declarava filhos escravizados nascidos a partir daquela lei livres, né? Tá? Só que eles tinham que prestar, ou eles, aqui fala, os beneficiados por essa lei deveriam ser entregues para o governo, criá-lo, ou tinha que prestar trabalho ao senhor até os 21 anos, depois para se tornar livre. Em 1885, tem a lei dos sexagenários, né, que libertava os escravos com mais de 60 anos, né? Com essa lei, os proprietários de escravizados não teriam mais que sustentar escravizados de idade muito avançada para o serviço braçal pesado. E, por último, né, a lei mais importante, que é a Lei Áurea, que libertava os escravizados sem compensação aos senhores. Então, libertava totalmente os escravizados. Agora, a gente fala muito sobre essa Lei Áurea, né? Que foi a Princesa Isabel quem foi que criou essa lei. Agora, a difícil vida dos ex-escravizados, porque depois que eles largaram de ser escravos, eles tinham que voltar para suas famílias, tinham dificuldade para se adaptar à nova situação. Os libertos, por exemplo, apelidados, né, depois da libertação dos escravos, procuravam redefinir o rumo de suas vidas. As famílias negras inteiras abandonaram as fazendas, migrando para outras regiões. Não poucos negociaram permanência e relações com o trabalho com os antigos proprietários, garantindo salários, parcerias e roças. Então, alguns deles ainda continuaram nas fazendas, garantindo o seu serviço, né? Os escravizados e libertos também tiveram que lidar com a discriminação, o preconceito da sociedade, que eram negros, né? E, sem outra perspectiva, muitos se fixaram em periferias das cidades, vivendo sem um trabalho fixo. A abolição foi o começo de uma luta pela igualdade, que permanece até os dias de hoje, tentando ter igualdade entre as classes sociais.
Então é bastante complexo o estudo das pessoas que saíram depois que vieram, foram abolir a escravidão, né?